Romanos capítulo 10, verso 17, diz assim: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Cristo. A palavra de Cristo é o Evangelho que Jesus ordenou que fosse pregado. Em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, Paulo advertindo a Timóteo, seu filho na fé, ele diz: prega a palavra, corrige, insta, disciplina em tempo e fora de tempo, exorta. Então, a pregação que não corresponde, a pregação que não traz no seu bojo essa advertência, que não traz isso que foi ensinado, que foi advertido para ser pregado, a pregação que não leva o pecador ao confronto, ou seja, que não confronta o pecador, que não confronta o seu pecado, que não leva o pecador para dentro de si mesmo, para uma reflexão e ver o seu estado de alma. Essa pregação não é a pregação do Evangelho de Jesus, e nem tampouco ela transforma, ela muda o homem naquilo que precisa ser mudado, naquilo que precisa ser transformado. Infelizmente, existem pregações que é como alguém que entra em um mercado e compra um produto. No rótulo tem lá uma marca, no rótulo tem lá uma descrição, mas quando a pessoa abre a embalagem, dentro da embalagem não corresponde o produto com o enunciado do rótulo. Isso é propaganda enganosa. O Evangelho de Jesus não é aquela mensagem que vai massagear o ego humano, não é uma mensagem que vai ser agradável a pessoas que não querem uma mudança de vida a partir do seu interior, uma pessoa que não quer agregar na sua vida novos valores, a pessoas que não querem avaliar os seus conceitos acerca de si mesmo, acerca da verdadeira religião, acerca do viver correto e a maneira de agradar a Deus. Essa pregação que não leva o homem a essa reflexão não é o Evangelho de Jesus. Uma vez eu ouvi a seguinte expressão em um programa de televisão, abro aspas: ele está parecendo um pastor, fala o que as pessoas querem ouvir, fecha aspas. Naquela noite eu não consegui dormir pensando nessa expressão, pensando nessa frase, porque eu sou pastor e tenho a responsabilidade de pregar o Evangelho de Jesus. Eu não fui chamado por Deus para pregar uma mensagem como que se de alta ajuda fosse, uma mensagem que vai apenas massagear o ego da pessoa, que vai colocar o homem, como disse Protágoras, filósofo grego pré-socrático e sofista. Eu não posso pregar uma mensagem que coloque o homem como sendo a medida de todas as coisas, pensamento filosófico de Protágoras, porque o homem não é a medida de todas as coisas. E, infelizmente, essa pregação cujo rótulo não corresponde com o produto da embalagem, ela tem colocado o homem neste patamar. Ou seja, é um homem onde Deus tem a obrigação de servir a esse homem, é um homem onde Deus tem o dever de curar todas as suas enfermidades, de dar a este homem uma vida regalada, uma vida de conforto, uma vida abastada, um Deus onde não tem lugar na vida deste homem, um Deus periférico na vida deste homem e para este homem, um Deus que não tem como interferir na sua maneira de viver, um Deus cujo conselho desse Deus não interessa para esse homem. Então essa pessoa, ela pode ter ouvido qualquer outra coisa, menos o Evangelho de Jesus.
porque a pregação do Evangelho é a pregação que confronta o pecador no seu estado de pecado, no seu estado pecaminoso, no seu estado de rebelião contra Deus. O Evangelho de Jesus, Jesus disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O Evangelho de Jesus é aquele que diz: vinde após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da morte. A promessa do Evangelho de Jesus é a promessa da morte, ou seja, a morte do eu interior, a morte do ego, a morte dos projetos meramente humanos, projetos que Deus não faz parte desse projeto. Então, esse Evangelho não é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque não salva e nem jamais vai mudar a vida de uma pessoa assim, uma pessoa que continua pensando assim. O Evangelho de Jesus leva a um homem ganancioso a se desprover dos seus bens, não apenas sair distribuindo, mas esses bens não são tão amados como que fosse o seu próprio Deus entronizado na sua vida, entronizado no seu coração. O Evangelho de Jesus faz de um avarento um homem generoso. O Evangelho de Jesus faz de um depravado qualquer em uma pessoa pura, em uma pessoa santa, em uma pessoa que busca agradar e fazer a vontade de Deus. Esse é o Evangelho, esse é o ensino da palavra de Deus. É esse Evangelho que o mundo precisa. O mundo não precisa apenas de uma mensagem filosófica, de uma mensagem agradável, de uma mensagem que faz bem aos ouvidos, de um Deus periférico que não interfere, que não intervém na vida de prática de pecado, na vida de devassidão, na vida de rebelião, na vida de egoísta. Esse Deus que não interfere não é o Deus do Evangelho. O Deus do Evangelho é o Deus que está na pregação desse Evangelho de Jesus Cristo, que está na pregação da palavra de Deus, que tem poder para transformar o homem. Então é esse Evangelho. E pastores, genuinamente pastores, não foram chamados para dizer aquilo, para falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Se você está neste patamar de falar aquilo que as pessoas querem ouvir, preocupado com o juízo que as pessoas farão de você acerca da sua pregação, a partir da maneira que você pregar ou daquilo que você prega. Se você está preocupado com isso e menos preocupado em agradar, em ser fiel àquele que te chamou, você está no lugar errado, porque o púlpito não é este lugar. O púlpito não é o lugar onde o destaque é o pregador. João Batista disse: olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Então o Evangelho de Jesus não é o meio de ascendência daqueles que querem ascender nesta vida, daqueles que querem ascender politicamente. O Evangelho de Jesus não é essa mensagem, mas é a mensagem de renúncia, é a mensagem do negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia, siga-me. Essa é a mensagem do Evangelho. A pregação da palavra é aquela pregação que fere o coração do homem, que fere o eu interior, que provoca a mudança de caráter. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que traficava não trafique mais. Esse é o poder do Evangelho, esse é o poder desta mensagem que diz em Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Cristo. A verdadeira fé, ela se alicerça na pregação do genuíno Evangelho de Jesus. E a verdadeira fé não é a fé de conquistar simplesmente
a casa nova, o carro novo, uma vida regalada, passeios, cruzeiros, uma vida de lazer apenas. A verdadeira fé não objetiva isso apenas, mas a verdadeira fé é aquela fé que leva o homem a renunciar a si mesmo, a abrir mão de tudo aquilo que incompatibiliza e que se interpõe no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento diário, de uma vida santa, de uma vida pura, de uma vida no temor de Deus. Por isso, tenha cuidado. Paulo advertiu a Timóteo que nos fins dos tempos os homens se tornariam amantes de si mesmos, gananciosos, indo de cada vez mais a pior, homens com falsa piedade. Tenha cuidado, pois esses são homens que Paulo disse, olha, eles estão enganando e sendo enganados. Por isso, busque dar crédito, busque ouvir o verdadeiro evangelho, a verdadeira pregação da palavra que transforma de dentro para fora. Esse sim é o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e preparar o homem para o seu encontro final com Cristo Jesus no arrebatamento, para tomar posse e entrar na vida eterna. Deus te abençoe.